que esse equipamento tão simples e pequeno tem uma nota tão alta dos consumidores? Você vai descobrir neste vídeo. Neste vídeo, nós vamos ver o que acontece quando eu pego um multímetro, adiciono a uma caneta detectora, conhecida aí para quem trabalha com a parte elétrica. Essa aqui é uma simples, mas tem outras diferentes, mais sofisticadas. Também uma ferramenta bastante antiga, né? Uma chave de fenda com uma lampadinha neon para detectar fase. E se eu pegar tudo isso e transformar num equipamento só? Bom, é isso que a Mostou se propõe ao trazer para o mercado a MT-007 e a MT-007 Pro, que é essa aqui que está em nossas mãos. Então ela se propõe a ser todas essas ferramentas em um. Agora o que já chama atenção de cara? A portabilidade. Olha que interessante esse equipamento. Pequeno, bem construído, ocupa uma pilha, que não vem junto, né? Mas uma pilha palito comum, muito leve, e agora nós vamos ver se ele realmente faz o que promete. A caneta multímetro da Mostou integra em um pequeno tamanho uma ferramenta completa de análise elétrica. O MT-007 e MT-007 Pro são uma solução que incorporam um multímetro True RMS com as principais funções. Também é uma caneta detectora de tensão em linha e a versão Pro também um detector de sequência de fase. Em um pequeno tamanho de 17 por 2 centímetros e com peso de apenas 80 gramas, existe muita tecnologia embarcada. A versão Pro tem inclusive um visor colorido. Há características de multímetro com resolução de 6.000 contagens e com medição DC de até 1.000 volts e AC de 750 tornam esse pequeno equipamento surpreendente. Ele faz coisas que multímetros maiores não conseguem fazer. E falando um pouco nele aqui, ele vem com um manualzinho. Olha, apesar da letrinha pequena, é um manualzinho bem bom, com todas as tabelas da mensuração possível, com a margem de erro, né, com a resolução dele. Então, gostei do manualzinho, que não é uma coisa que normalmente a gente dá muita bola. Há outras coisas que surpreende. Nesse equipamento nós temos 6.000 contagens. Para quem não sabe o que quer dizer as contagens, né, quer dizer que meus dígitos aqui na tela podem ir até 6.000. Se eu passar disso em alguma das medições, ele vai diminuindo o ponto decimal ou a resolução. Então, quanto maior a resolução, quanto maior o número de contagens, mais preciso tende a ser o equipamento. Pelo menos ele tem mais possibilidade de precisão. Esse vai até 6.000 contagens. O padrão dos multímetros mais comuns é 2.000, né? Ele vai até 1.999, né? Que era o padrão. Quando chegava em 2, ele diminuía uma casa. Ele também é True RMS. E a versão Pro conta ainda com um sequenciador de fases e uma telinha colorida. O que mais vem dentro da caixa? Que é uma caixinha, diga-se de passagem, bem interessante, de um papelão bem duro, bem protegida, mas ele traz basicamente o nosso multímetro e o cabo para ligar o negativo. Por que é assim separado? Porque ele já tem várias funções que funcionam só com ele. Então toda a parte de detecção é só ele. Carregar ele no bolso, ele tem até a opção para trabalhar como caneta, né? Levar ele junto, muito portátil. Agora essa questão dessa telinha e ter um multímetro tão completo é interessante.
Vamos fazer alguns testes com ele. Vamos começar com a detecção de tensão AC. Vou ligar, basta apertar o botão vermelho. Ele já liga e já entra no modo automático. E aí no modo automático, ele vai detectar todas aquelas funcionalidades que ele possui. Mas agora o que me interessa é trabalhar um pouco no sem contato. Então vou entrar aqui no sem contato e vou me aproximar. Vou ligar aqui a energia e vou me aproximar. Ó, me aproximei, ele já ligou a luz verde. Vou me aproximar mais. Vamos fazer identificação de linha. Então ele está identificando que aqui é fase e aqui é neutro. Vamos ver como é que está o meu terra. Também não tem tensão. Fase e neutro. Inclusive virada, né? Esse aqui tinha que estar virada essa minha tomada. Eu preciso arrumar. E aqui ele ainda tem a identificação de fases, né? O sequenciador de fases. E olha que legal, ele mostra aqui, né? Sequenciador de fases. Ele mostra aqui também as capacidades dele quando está no automático. Então, tensões DC de 0,8 a 1000, AC 0,8 a 700. Continuidade, na verdade aqui ele pega muito mais um resistor menor, ele funciona como continuidade, mas a gente sabe que quando a gente está nesse teste num automático ele vai ficar um pouco mais lento, então é melhor sempre usar ele no específico. E a resistência, né, os resistores de 0,1 a 60 megaohms. Do outro lado, ele mostra o que é selecionável, então capacitor de 10 nano a 60 mega, hertz de 1 Hz a 10 MHz. Temperatura de 20 a 50, temperatura ambiente, ele não tem uma sonda de temperatura, e diodos. Vamos testar tudo isso. Estou no automático. Vamos lá, DC. Agora eu vou em AC. Cabo de PVC, mas bem construído, macio. Veja que é uma ponteira bem acabada. – 220 volts. Agora está a 32 graus centígrados, 90 Fahrenheit. E ao Hertz, 60 Hz. Solução alto, já detectou AC, 220 volts. Vamos aos nossos testes tradicionais, até para comparar ele com os outros. Vou começar com o DC. Vamos subir para 10. volts, 10,006, tem a diferença de 0,05, sempre a mais. Vamos subir para 20, 24.
Interessante é a velocidade, né? Isso que eu gosto de ver. Mostra aqui e já mostra aqui. Então vocês estão vendo aí em tempo real. Muito rápido. Vamos baixar lá para 1 volt. Um 05, 103, 05, 03. Aqui está dando 1067. Então, ótima precisão também no DC. Vamos ver os diodos. Já vamos começar com a velocidade dele. Bem rápido, né? Aqui peguei vários modelos. Todos mostram a queda de tensão, agora não vai mostrar porque eu vou botar virado. Tem que dar nulo. Perfeito, diodos nunca tem muito teste. Vamos ver, vamos testar um LED. Olha lá. 1.8, que normalmente o LED vermelho mostra. Os resistores não tem um teste específico, eu tenho que usar no alto. Então vamos lá. Resistor de 1 mega. Bem perfeito, né? Tem um erro de 10K, que é um pouco do resistor, e ele também sugere que ele pode ter um erro de até 10K em resistor de mega. Agora um resistor de 10K. 9.83 e um resistor de 3 ohms, que é onde a gente tem às vezes dificuldade de medir. Tá lá, ó. 3 ohms perfeito. Lembrando que por ser uma escala automática ele tem aquele problema que eu pelo menos não gosto, eu sei que é normal, que ele dá o bip abaixo de 50 ohms. Então 50 ohms para baixo ele dá o bip. Mas a precisão dele é muito boa. Vamos aos capacitores. Capacitores. (10 nanofarad). Esse aqui é um de 10 nanofarad. Está dando 9,39. Perfeito. 1.5 microfarad. Olha lá, ó, perfeito, 1.497 e relativamente rápido, né? Porque qual é que é a minha preocupação dessa medida de capacitor? Ele tem uma bateria de 1,5 volt, né? Ele deve fazer um up nessa bateria, mas de qualquer forma é pouca energia, digamos, para ele poder fazer teste de capacitores e está saindo muito bem. Agora, claro, vamos no difícil que alguns multímetros não passam, multímetros grandes não passam, que é o de 3300. Mas como ele se propõe aí, deixa eu ver aqui até se não é 60 mega, capacitor, aqui, capacitor até 60 microfarads, então esse aqui que é 3 microfarads ele tem que ir, vamos ver. Olha, se saiu melhor que grandes multímetros. Tá lá, 3.300 microfarads. Que é exatamente esse aqui. 3.300 microfarads, 50 volts. Que é o que nós usamos nos nossos testes.
Ainda só para dar um bônus, ele ainda tem a lanterninha. Que não é nada demais, mas ela é bem fortezinha, né? De novo, nós estamos com 1,5 volt aqui. E funciona bem. O display dele colorido, muito legal. Não acho que precise ser colorido. Acho que a versão com display preto e branco vale a pena, ela é um pouco mais barata. E não tem a questão de sequência de fase, então não mexendo com uma elétrica mais sofisticada, não vejo a necessidade. Mas ele é um pouquinho, podia ter um LEDzinho a mais para deixar um pouco mais forte. Claro que eu estou com muita iluminação em cima, né? Com pouca iluminação eu vou até apagar para ver como é que fica. Agora estou só com a minha iluminação ambiente. Bom, fica super bom de ler. Vamos então aos pontos positivos e negativos deste equipamento. Começo com os positivos porque é um equipamento que eu gostei. Ponto. Gostei pela portabilidade. Então ele substitui realmente essas canetas. Já vou aposentar aquela minha que já estava precisando, vou aposentar outra que eu quase não usei. E essa aqui passa a ser a caneta que eu vou usar no bolso. Então, como uma caneta, é perfeito, leve, bonito design, com muitas funcionalidades. É realmente muito interessante. Eu já tinha visto alguns, nunca testei, multímetros no formato caneta, mas eles eram grandes, eram desajeitados, eram coisas para bancada. Esse aqui não. Esse é muito ajeitado, um tamanho inovador. Eu tenho certeza que ele vai servir muito bem para muita gente. Então, ponto muito positivo para o desenho dele, para essa forma de criar um produto. Outros pontos positivos. Acabamento. Não é sempre que a gente vê um multímetro desses, que custa, eu paguei $23, mas eu estava vendo em promoções aí $19, um multímetro com 6.000 contagens, True RMS, com tela colorida pequena, de acordo com a proposta dele, sabe? Bem documentadinho, só com o que está escrito aqui eu já consigo saber tudo que ele faz. Realmente muito, muito interessante. Então, muitos pontos positivos, uma pilhazinha AAA. Sei que não vai durar muito, então não esperem uma durabilidade enorme. Eu estou falando de uma pilha, então se eu comprar um saquinho com 4, eu vou usar 4 vezes e acho que isso compensa a provável pouca durabilidade dela. Nos testes que eu fiz nesses dias eu estou ainda com a primeira. Tá? É uma pilhazinha boa, essa que eu estou usando, mas não é uma pilha alcalina e até agora tem funcionado sem parar. Então, fácil de mexer, botões bons de mexer, emborrachados, tela bonita, podia ser um pouco mais forte, mas tela bonita. Qualidade do cabo excepcional. Então, o cabo excepcional, caixinha excepcional. É um cabo bem acabado, macio, bem protegido. Então, pontos muito positivos. Falar em pontos negativos, que tem, né? A gente sempre sabe que as coisas todas têm pontos positivos e negativos. De negativo nele, é óbvio que vem a primeira pergunta que provavelmente muitos vão fazer. Ele não mede corrente. Não, ele não mede corrente. Tá? Então, ele não é um multímetro que mede corrente. Eu teria que ter um shunt em algum lugar, eu teria que ter uma proteção por uma corrente um pouco mais alta em algum lugar, e ele não tem. Provavelmente teria que ter uma conexão diferenciada aqui, ele não tem. Então ele não mede corrente, ponto negativo. Outro ponto que eu posso dizer negativo para mim é o bip abaixo de 50 ohms, mesmo quando eu estou na escala automática. Quer dizer, eu não estou na escala de continuidade, eu estou na escala automática. Então se eu estou na escala automática, deveria entender que eu quero só resistor ou ter uma escala de resistor para não ter o bip. Então isso me incomoda um pouco, mas é bem comum nesse tipo de equipamento. Gostei também, lembrando os pontos positivos, da luz vermelha e verde aqui na frente, do LED como ponto extra. Né? Assim, então esses são os pontos negativos que eu vejo. Então, é um equipamento muito bom, muito bem acabado. É de plástico, né? Diz que é ABS, mas é um plástico.
plástico comum, nada demais. Mas por ser muito leve, se for um pouco cuidado, vai durar muito. Se for largado dentro de uma caixa de ferramenta com martelo e chave, bom, aí pode ser que ele se estrague. Mas fora isso, ele vai durar muito, tenho certeza absoluta. Lembrei de um ponto negativo e também um pouco óbvio, ele não vem com nenhuma identificação de CAT. Então eu não colocaria eles em tensões mais altas. Por uma manutenção residencial, ok. Mais que isso, não. Trabalha com 700 volts, mas não iria para talvez para um quadro que não fosse residencial. A ponta vem com CAT, mas é claro, todas as pontas vêm com CAT 3000 volts, 10 amperes. Não é o caso do equipamento com certeza absoluta. Então, resumindo, $20, um super equipamento completo, com exceção da medida de corrente, portátil, inovador, que eu acho que merece estar na nossa caixa de ferramentas. Pessoal, era isso. Esse é o Mini Pen Multimeter, é o MT007, o nome é indicativo. Era isso e valeu. Notice: no review video of the channel receives any remuneration for the analysis. He never received, and he will never receive. All videos express the independent opinion of the channel. No product receives any interference from the manufacturers or stores that send the products for analysis. No review video has any type of review before being published by any manufacturer.